Em algum ponto esquecido do deserto, sob a poeira do tempo e o silêncio das ruínas, teria sido escondido um objeto tão poderoso que nem mesmo os séculos ousaram destruí-lo. Um artefato envolto em ouro, relâmpagos e mistério. O símbolo físico do pacto entre Deus e a humanidade, a lendária Arca da Aliança. Segundo o livro do Êxodo, a arca foi construída sob instruções diretas do próprio Deus, entregues a Moisés no Monte Sinai. Era feita de madeira de acácia, uma das mais resistentes do deserto, e inteiramente revestida de ouro puro, dentro e fora. Sobre sua tampa, 2 querubins de asas abertas se encaravam, formando o propiciatório, o trono invisível do Criador. Ali, diz a Bíblia, a presença de Deus habitava entre os homens. Mas a arca não era apenas um símbolo de fé. Ela parecia viva. Durante as peregrinações pelo deserto, a arca ia à frente do povo de Israel, guiando-os como uma bússola divina. E cada vez que era erguida, algo extraordinário acontecia. O ar tremia, o chão parecia vibrar e uma luz intensa surgia sobre o acampamento. Quando os israelitas chegaram às muralhas de Jericó, carregaram a arca e marcharam ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, tocaram as trombetas, e as muralhas simplesmente desabaram. Seria esse o poder de Deus? Ou havia algo mais por trás da arca? Muitos estudiosos modernos acreditam que a descrição bíblica da arca sugere uma tecnologia perdida, algo capaz de gerar energia, talvez elétrica ou radioativa. O ouro, excelente condutor, poderia ter formado um circuito natural. As varas usadas para transportá-la funcionariam como isolantes, uma precaução que os antigos não entenderiam, mas que evitava contato direto com a energia. A Bíblia relata que um homem chamado Uzá morreu instantaneamente ao tocá-la, apenas para impedir que caísse. O texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Mas para alguns pesquisadores, o que realmente o matou pode ter sido uma descarga elétrica fatal. Esses detalhes levaram engenheiros e físicos a estudar as medidas exatas descritas no Êxodo. O formato e as proporções lembram o de um capacitor elétrico de alta voltagem. Se havia algo dentro da arca, talvez cristais, metais ou substâncias desconhecidas, ela poderia armazenar e liberar energia com uma força mortal. Mas o mistério vai além da ciência. A arca representava a presença viva de Deus. Era o canal entre o divino e o terreno. Somente os sacerdotes podiam aproximar-se, e mesmo eles precisavam passar por rituais de purificação antes de se aproximar do Santo dos Santos, o lugar onde a arca repousava no Templo de Salomão. O rei Davi dançou diante dela, tomado pela emoção espiritual. Mas quando tentou transportá-la, sem seguir as regras sagradas, desastres ocorreram. A arca exigia respeito, reverência e, acima de tudo, fé. Durante séculos, ela foi o coração espiritual de Israel. Mas em 587 a.C., o impensável aconteceu. Os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram consigo todos os tesouros sagrados. Todos, menos um. A Arca da Aliança desapareceu e nunca mais foi vista. Desde então, o mundo se pergunta, o que aconteceu com ela? Alguns dizem que foi levada por sacerdotes e escondida sob o próprio templo em câmaras secretas. Outros acreditam que cruzou o Mar Vermelho e chegou à Etiópia, onde, segundo a tradição, permanece até hoje guardada na cidade de Aksum. Lá, dentro da igreja de Santa Maria de Sião, há uma pequena capela protegida por muros altos e guardada por um único monge. Ele é o único homem autorizado a ver a arca. Nunca pode sair, nunca pode tocar ninguém, e dedica a vida inteira à proteção do artefato. Dizem que morre cedo, vítima de uma luz misteriosa que o consome lentamente. O Vaticano já reconheceu a existência da tradição,
mas jamais pediu para verificar o objeto. Há também uma teoria arqueológica que sugere que a arca foi escondida em cavernas secretas no Monte Nebo, onde Moisés teria contemplado a terra prometida antes de morrer. Outros afirmam que ela foi levada para o Egito, onde acabou influenciando a construção de templos e sarcófagos com propriedades elétricas desconhecidas. Mas a versão mais intrigante surgiu na Idade Média, quando os cavaleiros templários começaram a escavar sob as ruínas do Templo de Salomão. Alguns documentos afirmam que eles encontraram algo extraordinário e que, a partir desse momento, tornaram-se ricos e poderosos de forma inexplicável. Teriam encontrado a Arca da Aliança e se encontraram onde a esconderam. Há indícios de que os templários levaram suas relíquias para a França e depois para a Escócia, onde construíram a misteriosa Capela de Roslin. As inscrições e símbolos gravados em suas paredes parecem retratar o Antigo Testamento, o Êxodo e até mesmo a Arca, como se o templo fosse um código em pedra. Outros estudiosos apontam para teorias ainda mais ousadas, que a Arca da Aliança seria uma máquina celestial, um dispositivo entregue aos hebreus por seres de outro mundo. Os textos bíblicos falam de colunas de fogo e vozes metálicas, descrições que lembram fenômenos tecnológicos ou mesmo naves. Poderia a arca ter sido um artefato extraterrestre usado por Deus para se comunicar com a Terra? A teoria é controversa, mas há algo que ninguém consegue negar. Onde quer que a arca fosse mencionada, milagres e destruição aconteciam. Ela derrubava muralhas, abria rios, emitia trovões, guiava exércitos e, segundo algumas passagens, até derretia pedras. Se não era uma tecnologia, então era uma força espiritual impossível de ser controlada. O desaparecimento da arca deixou um vazio simbólico. Nenhum povo, desde então, afirmou ter a presença visível de Deus em meio a si. Como se com sua perda, o elo entre o céu e a terra tivesse sido rompido. E é essa ausência que alimenta o fascínio humano, o desejo de reencontrar aquilo que nos conectava ao divino. Hoje, arqueólogos, teólogos e caçadores de relíquias continuam procurando. Em 1989, uma equipe israelense afirmou ter encontrado câmaras subterrâneas sob o Monte do Templo. Mas o governo interrompeu as escavações. O local é politicamente sensível e muitos acreditam que o segredo da arca ainda repousa ali, guardado sob camadas de silêncio e fé. Mas talvez a Arca da Aliança não tenha sido apenas um objeto físico. Talvez fosse uma metáfora do próprio ser humano, o recipiente onde o divino habita quando há pureza, fé e reverência. Um símbolo do poder que existe dentro de cada um e que pode se manifestar ou destruir. Afinal, a história sempre repete o mesmo padrão. Aqueles que tentaram usar o sagrado para dominar o mundo foram consumidos por ele. Talvez a verdadeira lição da arca seja essa. O poder absoluto só pode existir em equilíbrio com a fé. De todas as relíquias perdidas do mundo, nenhuma é tão misteriosa, tão procurada, tão temida quanto a Arca da Aliança. Ela é o ponto de convergência entre a fé, a ciência e o mistério, um eco do passado que ainda ressoa no presente e, quem sabe, em algum lugar do mundo, escondida sob séculos de terra e segredo, a arca ainda está ali, pulsando, silenciosa, esperando o momento em que o homem volte a ser digno de se aproximar do poder de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios. Muito obrigado por assistir e até a próxima.